A dica de hoje é fantástica. Nós vamos falar sobre perícias psiquiátricas no âmbito da alienação mental. Ó, tudo que é perícia do âmbito psiquiátrico não é fácil. É ou não é verdade? Porque você não tem uma prova documental, não tem um exame de imagem, né, não tem um exame de sangue que você consiga comprovar, então, para o perito, que o seu cliente tem uma incapacidade laboral por conta daquela doença. Até porque a gente sabe que nos casos de fraude, né, de simulação, os pilantras gostam muito de usar esse âmbito aí de doença psiquiátrica, né? Justamente por conta disso, porque não existe um exame que você possa comprovar o problema que o seu cliente tem. Mas você que é advogado águia, que é esperto, que é diferenciado, que faz a faculdade aqui no Legale, que acompanha as dicas dos professores, essa faculdade que é uma faculdade eminentemente prática, objetiva, direta, né? Que forma advogados águia e não tubarão, você vai prestar bastante atenção no que eu vou falar hoje para você e vai sair daqui com dicas excelentes, tá bom? Lembrando vocês também que agora no dia 20 de fevereiro teremos a imersão em perícias médicas previdenciárias e projeção de carreira advocatícia com o projeto Voo da Águia 2021. Esse projeto é um projeto muito bacana, prático, onde eu vou estar ensinando para você, vão ser só 25 advogados, tá? Vamos ter mediadores fantásticos, tá? Nessa imersão, advogados de renome que vão estar interagindo também com a gente, perguntando, trazendo a angústia que vocês têm. Olha, fantástico. Sem contar que você vai participar de um grupo de Telegram exclusivo dos 25, mas ninguém vai entrar, onde eu vou estar, mas vocês estão inscritos também. Vamos estar discutindo assuntos bem bacanas. E de lambuja você vai ganhar o meu livro, o e-book mais vendido que eu tenho, o Laudo Médico na Perícia. Cara, ó, de graça para você. Mas corre, se inscreve logo, porque as vagas já estão sendo preenchidas, tá bom? Se você quiser maiores informações, é só você mandar um e-mail aguia@drmarcelolima.com.br ou você entrar lá no meu perfil do Instagram, vai clicar no Instabio e lá você vai clicar no Voo de Águia e vai ter todas as informações que você precisa ter. Posso contar com a sua presença? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa conversar aqui, gente, que não tem condição de ser diferente, é um advogado que quer ser de destaque, um advogado águia, ele precisa ter dentro dele um conceito muito claro, o que é incapacidade e o que é doença. Não é possível você confundir doença com incapacidade. Não é possível você querer mandar um e-mail para mim e perguntar, doutor Marcelo, CID M544 dá direito a benefício? Não, isso não. Isso aí não dá, é inconcebível. Por quê? Porque não é o CID, querido, não é a doença que gera, que dá direito a um benefício, tá? É a incapacidade laboral que essa doença gera. E no âmbito das doenças mentais, é a mesma coisa. Não basta a pessoa ter depressão, ele trata de depressão, tem direito a benefício. Por quê? Está incapaz para o trabalho? É claro que naquele surto da depressão ele está incapaz, mas depois que ele contornou o surto, que está só fazendo uso de medicamento controlado, por que ele está incapaz? Então, são coisas que você precisa saber antes de qualquer coisa, né? Antes de você entrar com uma ação aí para uma questão de doença mental. Então, essa diferenciação de incapacidade laboral e de doença, isso precisa estar muito claro para você, tá? É inaceitável alguém que quer crescer no âmbito do direito que envolvam ações que tem a perícia médica, ainda tem esse tipo de confusão. Por favor, você não. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre alienação mental. E para falar sobre alienação mental, eu quero trazer primeiro para vocês uns conceitos para você compreender. Então, olha, considera-se alienação mental o estado mental consequente a uma doença psíquica, em que ocorre uma deterioração dos processos cognitivos. Então, o que acontece? O que é o processo cognitivo? É o processo do pensamento. É o processo de interação com o mundo. Como é que a pessoa interage, como é que ela reage a estímulos externos, como é que ela vive socialmente.
Então, existem doenças, tá, que afetam profundamente essa capacidade cognitiva e levam a pessoa para um universo paralelo da mente. Então, ela começa a viver um mundo que não é real, que não é verdadeiro. A isso nós chamamos de alienação, então, mental, tá? Ela pode ter um caráter transitório, é claro. Imagina, uma pessoa que usa uma droga, ela usou uma droga, por exemplo, o crack. Ela leva uma alienação mental louquíssima, né? Então, tem uma outra droga aí lançada nos Estados Unidos, que fala uma droga que faz a pessoa virar um zumbi. A pessoa faz coisas que ela não imagina, ela está fora da sua condição mental. Então, só que ela está fora por quanto tempo? Enquanto durar o efeito da droga, tá? Então, é uma alienação mental temporária. Mas, infelizmente, tem pessoas que desenvolvem doenças psiquiátricas graves e que ficam sequeladas. Então, a pessoa tem, por exemplo, uma esquizofrenia, né, refratária ao tratamento. Não adianta, ela não consegue mais sair daquele quadro esquizofrênico. Tem pessoas que, por exemplo, ela sofre um trauma craniano, né, um tiro na cabeça, perde massa encefálica. Ela até vive, mas ela vive fora do mundo dela, completamente alienada à realidade que está ao redor dela, né? Aí nós temos, então, alterações definitivas, né, permanentes, que podem ensejar uma aposentadoria por invalidez, pode ensejar, se for a questão de um acidente de trabalho também, uma indenização com recebimento, então, aí, uma pensão vitalícia e tudo mais. Então, você precisa compreender se essa alienação mental ela é temporária ou ela é definitiva. E essa alienação, obrigatoriamente, tem que gerar uma incapacidade para ela gerir a sua vida social. Ela precisa, obrigatoriamente, de ter terceiros. Uma pessoa alienada que mora sozinha, ela cozinha para ela, né? Ela toma o seu banho, ela faz as coisas de casa. Difícil isso, hein? Eu não estou dizendo que tem gente alienada, a gente vê muita gente aí na rua, gente. Infelizmente, grande parte dos indigentes que você vê na rua são pessoas alienadas. Totalmente. Você vê elas conversando sozinhas, com nada, elas tacando pedra nas pessoas sem sentido, né? Andarilhos, são pessoas alienadas mentalmente, né? Mas não tem como uma pessoa viver dentro da sua casa, pagar as suas contas, fazer a sua comida e ser uma pessoa alienada. Então, presta atenção, não vai comprar gato por lebre. Eu falo para você, saiba escolher os seus processos, né? Tá certo? Bom, e o alienado mental, ele pode representar riscos para si e para terceiros, né? Então, eu falo isso na questão do trabalho. Imagina uma pessoa esquizofrênica, né? Está num surto psiquiátrico. Ela pode trabalhar dirigindo um ônibus, ela pode trabalhar com porte de arma, ela pode trabalhar no andaime. É óbvio que não pode, porque ela pode acreditar, por exemplo, ela trabalha no andaime, ela pode acreditar que ela tem asa. Gente, é desse jeito. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. É triste a situação de uma pessoa que tem alienação mental. O universo dela é deslocado do universo que a gente vive. É outra realidade. Eles acreditam em coisas que você vê que não tem como, né? Eu já peguei vários casos assim. Uma vez teve um caso de um paciente em surto esquizofrênico, totalmente alienado, que o rapaz estava, sabe aqueles afiadores de faca? Na rua, antigamente tinha isso, né? Ele fazia a musiquinha com aquela roda de afiar, fazia uma música. E o paciente esquizofrênico entendeu que ele estava chamando ele de homossexual, pois ele desceu com a faca e matou o afiador de faca. Quer dizer, o cara não fez nada. Porque dentro da mente dele, ele criou esse mundo de que aquela música que estava sendo tocada era acusando ele de um homossexualismo que ele não aceitava. Então, olha o que aconteceu numa situação dessa. Então, isso aí é a alienação mental, tá bom? Tá? Então, ele pode oferecer risco de vida para si ou para terceiros. Por isso, deve ser impedido e por isso ele obrigatoriamente tem que ser interditado caso essa alienação mental se torne permanente. É óbvio que a pessoa teve um AVC, ficou fora de si, né? 2 meses depois, o cérebro se reorganizou, a pessoa voltou a ter uma mente normal de novo. Tudo bem, você não vai interditar ela naquele período, né? Mas se o médico emitir um atestado médico, um laudo médico dizendo que, olha, é sequelar a alienação mental dela, então ela obrigatoriamente tem que ser interditada judicialmente. Isso é uma ação civil,
né, que vai caber uma perícia médica e você precisa estar muito bem preparado para isso. Eu falo isso para vocês. Ó, se prepare, faça uma inicial bem feita, né, junte provas robustas, façam quesitos bem elaborados, né? Isso é coisa de advogado águia, que eu sei que você é. Bom, agora, só que é o seguinte, doutor Marcelo, a depressão pode gerar alienação? Pode. A esquizofrenia pode gerar alienação? Pode. Um surto psicótico pode? Pode. Claro que pode. Mas não quer dizer que porque você está diante desses quadros psicóticos graves, como a esquizofrenia, a psicose maníaco-depressiva, a paranoia, por exemplo, ou os quadros confusionais de grandes alterações da consciência, por exemplo, processos infecciosos, a pessoa tem um quadro infeccioso grave, ela pode surtar uma meningite, ela pode sair de si, né? Ela pode ter um tumor cerebral que ela fica também fora de si, ela pode ter um AVC, pode estar em uso de drogas, intoxicada com algum produto químico, né? Tantas coisas podem acontecer, essa pessoa surtar, ela pode ter, por exemplo, um surto psiquiátrico por hipertiroidismo. Então, são tantas coisas que podem acontecer, mas não necessariamente porque a pessoa tem uma dessas doenças que ela tem alienação mental, tá? Então, não é porque ela tem esquizofrenia, tem alienação mental, vou entrar com ação. Volto a dizer para vocês, você precisa pensar bem no que você faz, não seja apressado. Estuda, a pessoa está com incapacidade de gerenciar a sua vida, está fora da realidade, tá? E esse período é sequelar, é para sempre, aí sim você pode pensar numa interdição e todos os outros processos que advêm disso aí. Belezinha? Tá? Então, o advogado precisa examinar e avaliar bastante, né, esse caso para poder enquadrar uma pessoa com alienação mental, tá? Então, um simples diagnóstico de uma dessas doenças não são indicativos de enquadramento, precisa haver persistência, pode ser temporário, tá temporário, merece um benefício previdenciário, definitivo aí não, já pode gerar aposentadoria, ações trabalhistas, ações de interdição da área civil, tem várias coisas que podem acontecer nesse sentido, tá? Então, o que você vai fazer, então, para produzir uma inicial envolvendo, então, uma doença mental desse porte, né? Uma alienação mental. Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que avaliar a viabilidade dessa ação, né? Ela cumpre todos os requisitos legais para você abrir? Então, a pessoa era contribuinte do INSS? Se ela não é, querido, aí não tem jeito. Você pode pensar até no LOAS depois, se for o caso, né? De, por exemplo, ela ficar com uma alienação mesmo aí definitiva, né? Beleza. Mas às vezes ela não contribuía, não tem que fazer. Agora, ela isenta carência, boa coisa para você. Você sabia? Isenta carência por quê? Porque é considerada uma das doenças do rol de doenças que isentam carência. Então, ainda que ela tenha contribuído apenas um mês, se ela teve uma alienação mental, ela tem direito ao benefício. Você gostou dessa, né? Então, vamos lá. Outra coisa, você tem que fazer uma inicial enxuta e objetiva. Explica para o juiz, explica para o perito o que aconteceu. Para de ficar fazendo coisa muito enrolada, seja o direto e objetivo. Tá? Elabore quesitos específicos, nada de ficar adquirindo dos colegas. Me vê um rol aí de quesitos para esquizofrenia. Não, estuda o caso, elabora aí para o seu cliente, querido. Faça o seu melhor, se destaque, né? Tá bom? Quais os documentos médicos, então, que você precisa juntar? Isso é fácil. CAT, se for pertinente. Não falei para vocês que, por exemplo, se houver um acidente de trabalho, que houve um trauma craniano, com um trauma craniano que gerou, então, uma sequela neurológica, psiquiátrica, a pessoa ficou com alienação mental, já vi casos assim, né? A pessoa caiu do ônibus, caiu do andaime, teve um trauma e ficou assim, aí merece uma abertura de CAT, sim, acidente de trabalho típico, tá? Ver a questão dos atestados e laudos médicos, laudos detalhados, gente. Laudo é muito importante, atestado é importante? Mas laudo é de suma importância, descrevendo direitinho tudo que o seu cliente tem, para ajudar a explicar para o perito tudo que foi feito por ele, beleza? Investe no laudo. Exames de imagem, se for um trauma, por exemplo, um tiro, uma perda de massa craniana, né, massa encefálica, perdão, você faz o quê? Leva a sua ressonância, leva o exame, tá legal? Tá?
E, claro, as receitas médicas. Né? Uma pessoa que está alienada tem que estar tomando alguma coisa. É inadmissível a pessoa sem nenhum tratamento médico. É ou não é? Aí você leva a pessoa está alienada há 3 anos, está usando o quê? Nada. Paracetamol quando tem dor de cabeça. Aí não dá, né? Não dá. Vamos lá. Belezinha? Entendeu tudo direitinho? Então, veja bem. Se restou alguma dúvida para você, você quer esclarecer, quer conversar comigo, quer discutir algum caso, você vai fazer o seguinte, você vai mandar um e-mail para assessoria@doutormarcelolima.com.br. Quero lembrar você também que eu presto assessoria remota, eu faço avaliação de viabilidade para você, eu faço elaboração de quesitação, eu ajudo você a elaborar uma inicial, a fazer também contestação de laudos periciais desfavoráveis. Está precisando? Manda para mim, assessoria@doutormarcelolima.com.br. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E não esquece, seja águia.